Boa tarde, Daniel. Boa tarde! Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Na semana passada, nós estudamos o iluminismo. Falamos dos iluministas. Correto? Vê aí no caderno. Certo. Sim, tá certo. Agora, eu vou voltar para o Brasil hoje. Eu ainda não falei de Brasil holandês, invasões holandesas no Brasil. Falei? Ainda não. Então é isso que eu tenho que falar hoje. Vocês sabiam que a Holanda também fundou uma colônia no Brasil? Sabia, só que eu nunca pesquisei além, sabe? E foi responsável pela construção e modernização de algumas cidades? Você não sabia, não. Vocês vão saber. Vocês acham que foi em qual região que a Holanda fundou uma colônia no Brasil? Eu lembro que foi perto de Pernambuco, se eu não me engano. Qual é a capital de Pernambuco? Ih, rapaz. Você não sabe o nome das capitais? Pesquisa aí para mim. Meu tio Gugu aqui falou que é Recife. É verdade. Vamos esperar que as crianças estão entrando. Boa tarde. Boa tarde. Duas horas da tarde, verdade. Já é boa tarde mesmo. Quantos tem na sala já? 8, Boa tarde, 9. 8. Cadê todos? Onde estamos nós? Pernambuco, Recife, capital. Capital. Pessoal, vou começar, tá? Porque se eu for esperar chegar todo mundo, a gente perde muito tempo e vocês sabem que eu preciso explicar essa matéria e sempre a matéria é muito extensa. Vocês sabem disso, concordam? Uhum. Todos estão de acordo? De acordo, não tem existe, né? De acordo? De acordo. Então, você pega o seu caderno, não esqueça de colocar a data de hoje, 24/6, e o tema da aula é
Escreva assim no seu caderno. Colonização holandesa no Brasil. Colonização holandesa no Brasil. Mas, professor, nós não somos um país que fomos colonizados por Portugal? Diria você. E o professor de História diz assim para você. Sim, na maior parte do tempo. Porém, contudo, todavia, isso não impede que em nossa história tenha ocorrido outros povos que também fundaram colônias e durante algum tempo se fixaram em nosso território e até construíram cidades, desenvolveram uma certa economia e contribuíram também para a nossa cultura, graças a esse evento. Hoje nós vamos estudar que no período do Brasil colonial ocorreu uma colonização, uma colônia fundada pela Holanda, tá? E todos sabem que a Holanda é um país europeu. Concordam comigo? Alguém tem dúvida disso? Se tem dúvida, saiba agora que a Holanda é um país da Europa, assim como Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Aliás, eram esses 5 países aqueles que praticaram as grandes navegações e fundaram alguma colônia aqui na América. Na América do Norte, Central e do Sul, foram fundadas colônias espanholas, portuguesas, francesas, holandesas e inglesas. Ficou claro isso na cabecinha de vocês? Quais são os 5 países europeus que fundaram colônias na América? França, Inglaterra, Portugal, Holanda e Espanha. Espanha. Se você for esperto, perceberá que as línguas faladas na América são línguas desses países, concordam? Uhum. Na Argentina fala que língua? espanhol. México? Espanhol. Canadá? Inglês e francês. Opa! Por que será que é inglês e francês que se fala no Porque foi Canadá? colonizado pela França e Inglaterra. Estados Unidos? Inglês. Guiana Francesa? Francês? Francês. Tem algum país da América Latina que fala holandês? Sei não. Acho que não. Pesquisa aí para mim. Vê se você acha um país na América do Sul que fala holandês. Suriname. Por que será? Onde fica o Suriname? Colônia da Holanda. Aqui na América do Sul. Fica aqui na América do Sul. Isso mesmo. E foi uma colônia holandesa, tá? E, consequentemente, acabou falando holandês. Então, essas 5 nações, elas foram países europeus que fundaram colônias na América. Claro que alguns países se destacaram nesse processo, é o caso da Espanha. Você pode ver que quase todos os países americanos falam espanhol. A grande maioria dos países americanos fala espanhol. Aí você tem uma parcela pequena lá na América do Norte que fala inglês e francês. E aqui na América do Sul tem um país fora da curva, que é o Brasil, que fala português. Aliás, nós somos o único país da América do Sul que fala português, tá? Tudo bem? Todos os outros países da América do Sul falam espanhol, ou francês, ou holandês, que é o caso do Suriname. Da Guiana Inglesa fala inglês, da Guiana Francesa fala francês. E assim, a gente acaba vendo nos dias atuais o resquício, né, a herança, o legado da história da colonização. E é sobre essa história que a gente vai tratar hoje, que foi a colonização holandesa no Brasil, como eu havia dito. Está todo mundo prestando atenção no que eu estou falando? Sim. O que eu estou falando é alguma coisa que estranha ou está bem fácil de entender? Fácil de entender.
Por isso que eu gosto de vocês. Pessoas inteligentes conseguem aprender as coisas com facilidade. Não precisa nem de professor. É só colocar aqui o material que vocês olham e percebem. É por isso que eu adoro dar aula nessa turma. É uma turma de gênios. Todos vão passar no IFE em qualquer coisa que quiserem. Eu fico muito feliz de dar aula para vocês. Fico mesmo. Tá fácil de entender, disse Duda. E tenho dito, conforme ela disse. Peraí. Vamos lá. Esse mapa que eu estou mostrando para vocês na esquerda, ele está mostrando o Nordeste brasileiro. E esse seria o Tratado de Tordesilhas, que foi aquele tratado assinado entre Portugal e Espanha para dividir as terras que fossem encontradas durante as grandes navegações. Segundo esse tratado, todas as terras que tivessem a oeste do Tratado de Tordesilhas seriam pertencentes a Portugal, e todas as terras que tivessem a leste seriam pertencentes à Espanha, seria do domínio espanhol. Ou seja, Portugal tinha direitos, então, de colonizar esse pequeno trecho do que corresponde hoje ao Brasil, né? Mais ou menos da parte sudeste e pegando todo o nordeste até lá em cima na entrada no delta lá, na desembocadura do rio Amazonas. Tudo bem? Todo o nordeste brasileiro poderia ser, então, colonizado por Portugal. A Holanda, em determinado momento, se interessou por essas terras. Eu já tinha dito isso em outra aula para vocês e volto a dizer agora. Inglaterra, França e Holanda não aceitaram essa divisão do mundo entre Portugal e Espanha. Portugal e Espanha fizeram um acordo entre eles, quem encontrasse, a Holanda não pensava dessa forma, nem a Inglaterra nem a França. Quer dizer então que eles encontram terra, fundam colônia? Não. Aquela terra que está lá não tem dono, então eu vou chegar lá e vou fundar uma colônia também. E é claro que isso gerava guerras. Tá? E houve guerras e conflitos, e um tentando expulsar o outro tentando expulsar um. Né? A invasão holandesa fez parte do projeto da Holanda, também conhecido como Países Baixos. Quando você ouvir a expressão Países Baixos, lembre-se, estamos falando sempre da Holanda, de ocupar e administrar o Nordeste brasileiro por intermédio da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Essa Companhia Holandesa das Índias Ocidentais era como se fosse uma empresa holandesa, que o maior acionista dessa empresa era o governo holandês, mas havia particulares também que compravam ações dessa empresa, e essa empresa, então, tinha um capital, fundos, suficientes para bancar navegações, administradores, né, e principalmente para fundar colônia. A maior renda dessa empresa vinha do comércio do açúcar. A Holanda, ela se estabeleceu como sendo a distribuidora do açúcar que Portugal tirava do Brasil e levava para a Europa. Como assim, professor? Explica com mais clareza. Explicarei. O açúcar é produzido aqui no Brasil. A gente estudou isso quando percebeu lá o engenho. Lembram que eu expliquei para vocês que o açúcar já saía produzido do Brasil? A gente não exportava a cana, a gente exportava o açúcar. Esse açúcar chegava em Portugal porque o Brasil, pelo acordo do Pacto Colonial, só podia vender para os comerciantes portugueses. Lembram que existia um pacto colonial que a colônia só vende para a metrópole? E os comerciantes portugueses faziam o quê? Eles revendiam, repassavam todo o açúcar para os comerciantes holandeses, grandes comerciantes. E a maior parte desse açúcar era comprado por uma única companhia. Adivinha qual companhia? Holandesa das Índias Ocidentais? Exatamente. E essa companhia distribuía o açúcar por rotas terrestres e marítimas em toda a Europa. Professor, mas o açúcar era um produto muito muito. Era caro, a nobreza adorava consumir o açúcar. O açúcar é uma beleza, né, gente? Imagina, a Europa não produzia açúcar. Todo o açúcar consumido na Europa vinha da onde? Do Brasil. E quem que fazia a distribuição do açúcar em todas as microcidades da Europa? A Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Eles estavam felizes em fazer esse comércio tão lucrativo de um produto que era tão apreciado e tão caro na Europa. Né? Nessa brincadeira, a colônia ganhava um pouco de dinheiro, porque produzia o açúcar e explorava a mão de obra escrava.
Os comerciantes portugueses ganhavam dinheiro porque compravam o açúcar barato do Brasil e revendia mais caro para a Holanda, e a Holanda também ganhava dinheiro porque pegava esse açúcar, distribuía e vendia para toda a Europa. Todo mundo ganhava dinheiro nessa brincadeira. Só quem não ganhava dinheiro era o pobre do escravo trabalhador que praticamente produzia a riqueza. Como sempre, né, na história, quem produz a riqueza não fica com a riqueza. O que eu acabei de fazer foi uma crítica, tá, senhores? A colonização holandesa no Brasil é o tema da aula. Os holandeses tinham grande interesse no açúcar brasileiro, não só porque dominavam o comércio do produto na Europa, mas também porque havia muito capital holandês investido nos engenhos brasileiros. Ah, esqueci de falar isso para vocês. A Holanda, como aumentou a sua venda e tinha muitos pedidos lá na Europa, é mais ou menos a ideia. Eu abarroto um navio. Vamos lá, vou chutar um número aí. 20 toneladas de açúcar. Aí eu chego lá e vendo, só que eu não consigo entregar para todo mundo. Eu tenho pelo menos 100 toneladas de pedido. Se eu tiver 100 toneladas de açúcar, eu, Companhia das Índias, Holandesa das Índias Ocidentais. Se eu tiver 100 toneladas, eu vendo. Então, o que a Holanda começou a fazer? Começou via comerciantes portugueses, porque tudo tinha que passar por Portugal, por causa do monopólio, emprestava dinheiro para os senhores de engenho no Brasil. Mas para quê? Para os senhores de engenho comprarem mais escravos, melhorar a parte do engenho para beneficiar e fabricar o açúcar, bancava os navios, os fretes dos navios que transportavam o açúcar do Brasil para Portugal. Então havia dinheiro, capital, da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais investidas no negócio que circulava entre Portugal e Brasil. Entenderam isso? Sim. Por isso que os holandeses tinham grande interesse no açúcar brasileiro. Os comerciantes de Flandres, a principal cidade distribuidora do açúcar naquela época, fica na Holanda, eram antigos parceiros comerciais dos portugueses. Como possuíam uma importante frota mercante, muito capital e o controle sobre boa parte das rotas comerciais terrestres, como eu falei, os flamengos, assim que são chamados os holandeses, tá? Eles são chamados de flamengos. Beleza. Mais tarde, esse nome vai se tornar daqueles que torcem pelo time carioca. Mas, nesta época, os flamenguistas... Brincadeira. Os flamengos eram simplesmente a designação para aqueles que eram nascidos na Holanda. Se você não sabia disso, pois saiba, o professor Daniel também é cultura, frequentemente comercializavam mercadorias que os portugueses exploravam em suas colônias, a exemplo, o açúcar. Tudo isso eu já tinha falado. Tudo corria bem na parceria entre portugueses e holandeses, até que ocorreu um fato, como na história sempre ocorre. A história nem sempre é contada bonitinha. Ainda bem que quem escreve a história não é um roteirista humano, porque a história é cheia de intempéries. As coisas do nada acontecem. Essa coisa do nada que aconteceu e alterou esse comércio que vinha se desenrolando entre a Holanda e Portugal foi a chamada União Ibérica. Professor, e o que foi a União Ibérica? A União Ibérica foi o seguinte: o rei de Portugal morreu e não deixou herdeiro. E sua filha era casada com o rei da Espanha. O que aconteceu? Quem é que assumiu o trono português? Rei da Espanha. E isso durou aproximadamente 40 anos. Então, eu tive um período da história de Portugal que o mesmo rei que reinava em Portugal era o rei da Espanha. Automaticamente, é como se eu tivesse unido. Vocês sabem que Portugal e Espanha são dois países que ficam numa parte da Europa chamada Península Ibérica. Península, em geografia, é aquela faixa de terra que adentra ao mar, mas é ligada ao continente por um estreito. Por isso que não é uma ilha, é uma península, é como se fosse uma ponta. Essa ponta de terra que avança no mar, na parte sudoeste europeu, é chamada de Península Ibérica. E ali, esses dois países acabam ganhando o nome de países ibéricos, por causa da península. E aí eu chamo esse período em que esses dois países tiveram apenas um rei, que era espanhol, de
período da União Ibérica. Mas aí não contei a história toda. A história toda vem do seguinte: a Holanda não tinha um bom relacionamento com a Espanha. E na época em que ocorre a União Ibérica, o comércio holandês com o Brasil, via Portugal, se torna comprometido. Entenderam? Sim. Tá aqui, os holandeses se viram ameaçados em seu lucrativo comércio e como solução para a possível quebra financeira, já que a Holanda não fazia comércio, eu não sei se vocês sabem, mas eu vou contar aqui na boca miúda. Em algum momento da história, um pouco mais atrás, a parte onde hoje é a Holanda era da Espanha. E os holandeses se rebelam e se tornam independentes, de certa forma, do domínio espanhol. A Espanha nunca engoliu isso, entendeu? Por isso que havia um conflito entre Espanha e Holanda. Mas a Holanda se dava bem com Portugal. Quando houve a União Ibérica, o comércio entre Holanda e Brasil ficou comprometido. Qual seria a solução para a Holanda, já que não podia mais fazer comércio com o Brasil direto por Portugal? Como é que seria? Invadir o Brasil. Tentar tomar o Brasil? Eita! Vocês parecem até que viveram naquela época. Exatamente, gente. Era o óbvio a se fazer. Os holandeses viram seu negócio lucrativo ameaçado e a possível quebra financeira, então decidiram fazer o seguinte: vamos direto para lá, meu irmão, e vamos tomar conta daquilo lá. A área produtora de açúcar vai passar a ser nossa. Isso é, passar a controlar o Nordeste brasileiro, região que mais produzia o açúcar. A fim de realizar essa empreitada, foi criada em 1621 a Companhia das Índias Ocidentais, voltadas para o Brasil. Tentativa de ocupação. A primeira tentativa de ocupação ocorreu na Bahia, em 1624, e durou apenas um ano por causa da resistência local e do bloqueio marítimo imposto pela esquadra espanhola. Então, eles tentam em 1624, chegam a tomar a cidade de Salvador, fundam ali uma certa administração. Muitos colonos que eram portugueses têm uma certa resistência para os holandeses, né? Eram obedientes à coroa espanhola, que nesse momento governava também a coroa portuguesa. E a esquadra espanhola acabou cercando a cidade e os holandeses não tiveram outra coisa a fazer a não ser se render. Em 1630, um pouco tempo depois, os holandeses retornaram dessa vez para Pernambuco, que além de concentrar grande parte da produção de açúcar, era a região menos policiada que, no caso, a capital. Vocês vão me perguntar assim, por que a Holanda primeiro tentou invadir Salvador? Porque Salvador era a sede do governo geral administrativo do Brasil. Então, ao se apossar da sede do governo, a Holanda estaria controlando toda a colônia, mas foi expulso porque era uma região mais desenvolvida. Onde é que não havia tanta resistência, tanto policiamento por parte dos portugueses e dos espanhóis? Em Pernambuco. E, consequentemente, também era a área mais próxima da região produtora de açúcar. Em 8 de maio de 1624, a esquadra holandesa deu entrada na barra da cidade da Bahia, porém o governador Diogo de Mendonça Furtado, como já estava avisado a respeito da expedição, tratara de aprimorar as fortalezas de Santo Agostinho e de Itapajipe, para melhor proteger a cidade. Para isso, convocou gente do Recôncavo e vizinhanças a fim de se... E eu não consegui ler o que estava escrito ali. Defender. Aí está a imagem do governador de Pernambuco, né, Matias de Albuquerque, e os fortes também holandeses no Rio Amazonas. A ocupação. Entre 1630 e 1634, empreenderam a conquista da capitania, tendo de enfrentar a resistência portuguesa comandada pelo governador daquela região, Matias de Albuquerque. Oi. Pode voltar, por favor, para mim tirar um print na anterior. Tira aí o print aí, ó. Tá vendo esses fortes aí? A Holanda, para conquistar de vez toda a capitania de Pernambuco, teve que tomar cada um desses fortes. E o governador de Pernambuco, Matias de Albuquerque, deu um cabo de trabalho até perder todas as suas defesas e assim a Holanda propriamente se apropriar da capitania de Pernambuco. Anterior também, por favor. A anterior a essa aqui? Obrigado. Pode continuar.
empreender a conquista da capitania, tendo de enfrentar a resistência portuguesa comandada pelo governador Matias de Albuquerque. Gradativamente, em função da desorganização da lavoura canavieira, da destruição dos engenhos na luta pelo controle da região e a fuga de escravos, deu-se a rendição local. Ou seja, os resistentes começaram a perceber que a produção do açúcar caiu, muitos escravos fugiram, houve muitas perdas nessas guerras, então a melhor solução seria se render, senão haveria um colapso, né? A economia ia parar totalmente. Depois da rendição das tropas, né, ibéricas, os holandeses fundaram então a colônia e mandaram para cá um administrador, né, o João Maurício de Nassau, que estabeleceu um período de paz na região. João Maurício de Nassau foi um nome dado aportuguesado, né, porque o nome dele era um nome holandês, que daqui a pouco eu vou dizer para vocês. Mas ele ficou conhecido aqui como Maurício de Nassau. A Companhia das Índias, então, liberou crédito para os proprietários reconstruírem seus engenhos e comprarem escravos. Essa foi a parte boa. Assim que a Holanda passa a dominar a capitania de Pernambuco, libera um valor de crédito alto, isso agradou muito os donos de engenho, que com esse dinheiro conseguiram reestruturar os seus engenhos e também comprar escravos e repor aqueles que haviam fugido durante o período do conflito do domínio. Nassau, então, ele passa a fazer grandes melhorias, além de dar dinheiro para o engenho, ele urbaniza a cidade do Recife, que passa a ser, então, a sede do governo holandês no Brasil. Se cair isso em alguma questão, você já sabe responder. Onde ficou a sede do governo holandês na colônia holandesa no Brasil? Recife. Obrigado. Implantou uma política de tolerância religiosa, isso é muito interessante. A colônia, ela era obrigada a praticar apenas o catolicismo, e qualquer outra prática religiosa era condenada pela coroa portuguesa. Durante o período do Brasil holandês, a Holanda, por exemplo, já praticava as religiões protestantes. Lembra que a gente estudou a Revolução Protestante, a Reforma Protestante? Então, a Holanda, aqui no Brasil, liberou o culto em Pernambuco, na sua capitania, a todas as religiões. Permaneceu aqueles que queriam continuar católico, mas surgiram igrejas, nesse período, protestantes aqui no Brasil, aqui no Nordeste brasileiro. Eles não vieram só como os outros povos vieram só para extrair e ir embora. Eles ajudaram no desenvolvimento, né? Sim. Portugal também. A colônia não era só explorada. Assim, às vezes a gente olha com os olhos de que, claro que havia exploração, mas as cidades se desenvolveram. Você pode observar que a Holanda tentou invadir Salvador e não conseguiu. O Rio de Janeiro também já era bem desenvolvido. A vila de Piratininga. Então, assim, você tinha pequenos vilarejos e cidades que foram se desenvolvendo com o tempo. A Holanda investiu também na sua colônia. Claro que ela não fundou a cidade de Recife, mas acabou urbanizando a cidade durante esse período. Permitia a liberdade do culto a católicos e judeus, uma vez que os holandeses eram protestantes na sua grande maioria. Posso continuar, Gabriel? Você está aí com o áudio aberto, eu estou ouvindo. Desculpa. Tá bom. Aqui, então, você tem uma espécie de pintura, né, do Recife, de 1637 a 1644. O nome verdadeiro de Maurício de Nassau era Conde Johan Maurice von Nassau-Siegen. É o nome holandês, cara. Era o Johan. Johan é meio alemão esse nome, né? É João, em português, né? Então, ele acabou sendo chamado de João Maurício de Nassau. Porque qual brasileiro que ia pronunciar Johann Moritz von Nassau-Siegen? Chama o Johan. Chama Johann, mais conhecido como Maurício de Nassau. Tem um lugar especial na nossa história, conhecido pelo nome brasileiro de Maurício de Nassau. Governou a colônia holandesa no Nordeste do Brasil com... Aí eu não consigo ler aqui embaixo, não sei por que esse negócio fica assim desse jeito. Não queria que ficasse assim. Deixa eu ver aqui. Coloca a barra de tarefas para baixar. Com a capital em Recife,
De 1637 a 1644. Essa é a parte importante. De quando a quando o governo de Maurício de Nassau durou? De 1637 a 1644. Tá? Foram esses os anos que Maurício de Nassau governa no Brasil. E a gente tem ali a imagem dele, ó. Que cara bacana e bonito. Bem holandês, né? Foram 6 anos, né? 7. Uhum. Ué, por que não vai? Depois de consolidar seu domínio em Pernambuco, os holandeses expandiram para o Maranhão e Sergipe. Os caras já tinham a capitania de Pernambuco, lembrando que naquela época você tinha o Brasil dividido em capitanias, as hereditárias, lembra? Uhum. E cada uma dessas capitanias hereditárias acabava tendo uma Câmara de Vereadores dos Homens Bons, que normalmente organizavam, era a administração colonial na localidade. Já tinha explicado isso para vocês também, que fazia meio uma espécie de prefeitura com Câmara dos Vereadores, com Tribunal de Justiça, tudo junto num lugar só. Eram os 3 poderes num lugar só. Lembrando que naquela época, na administração da colônia, não havia ainda nem a ideia da tripartição de poderes. Isso vai surgir com o Iluminismo e com o Montesquieu, que a gente acabou de estudar na semana passada, lembra? Uhum. Então, o Brasil tinha uma espécie de governo local, que era a Câmara dos Vereadores, né? A Holanda vai expandir seu território para a parte norte. A dominação holandesa, em sua maior extensão, cobria o litoral nordestino, desde São Luís, do Maranhão, lá em cima, né, o rio Vaza Barris, até o atual estado do Sergipe. Beleza, tá aqui, ó, 2h30. Hoje eu estou no horário. Professor, que bacana! O Brasil foi colonizado pela Holanda, a Holanda fez melhorias. E por que a gente não continuou? E por que hoje o Nordeste brasileiro não fala holandês? Em que momento que o Brasil ou Portugal retomou as terras que, durante um certo período, se tornou sob a administração holandesa? E aí que entra a parte da história, que é a restauração portuguesa e a insurreição pernambucana. Vamos ver. Em 1640, com o apoio da burguesia, dos padres jesuítas e de uma política de alianças com outros países, sobretudo com a Inglaterra, que sempre foi parceira de Portugal, Portugal libertou-se do domínio espanhol, reconquistou sua soberania política e parte do antigo império colonial. Houve uma, digamos assim, uma pequena revolta lá em Portugal, e eles acabaram conseguindo fazer uma revolução, a Revolução de Avis, que colocou um rei português no trono português, e dessa forma Portugal já não mais tinha um espanhol no seu trono. E com isso Portugal passou a retomar o seu antigo império. Um desses fatos seria o Brasil. E é claro que Portugal ia ter todo o interesse de expulsar qualquer um que estivesse no Brasil que não fosse português. Aí depois de tudo isso voltou o comércio entre ele e a Holanda? De certa forma, sim. A Holanda ela acaba diminuindo muito, mas Portugal passa a ter muita concorrência também, porque a Holanda vai sair do Nordeste brasileiro, mas vai produzir açúcar nas Antilhas e também Suriname. E, de certa forma, Portugal perde muito. O açúcar deixa de ser um produto tão atraente como era, por exemplo, no século XVII. No século XVIII, aí você vai ter o ciclo do ouro começando, que vai substituir, de certa forma, o ciclo do açúcar. Entendi. As boas relações entre holandeses e os colonos que viviam no Brasil entraram em crise a partir de 1644, quando Nassau foi chamado de volta para a Europa. Na verdade, Nassau era um bom administrador, tinha uma boa relação com os donos de engenho, só que ele foi chamado de volta para a Europa e a Companhia das Índias Ocidentais mudou o pagamento dos empréstimos feitos aos donos dos engenhos. Mexeu no dinheiro, meu filho, mexeu no bolso, mexeu nos acordos, começa a dar briga, vocês sabem disso. Intensificando a cobrança de impostos. Aí, quando o governo holandês começou a cobrar impostos mais altos do comércio produzido pelo açúcar e dos empréstimos que foram feitos para os donos de engenho, esses caras não gostaram nada. E aí, qualquer um que dissesse assim, ó, vamos expulsar os holandeses daqui, eles
abraçavam juntos. Isso aconteceu o que foi chamada a Insurreição Pernambucana. No ano de 1645, eclodiu uma insurreição pernambucana, um movimento armado que culminou com a expulsão dos holandeses. Então, se vocês lerem alguma questão, o que foi a insurreição pernambucana? Foi um conflito armado que terminou com a expulsão dos holandeses no Brasil. A luta foi contra a Companhia das Índias Ocidentais, né? Foi um movimento que aconteceu aqui dentro da colônia, promovido pelos habitantes da colônia e contando com uma ajuda muito discreta de Portugal. A insurreição pernambucana, ela ocorre basicamente com as forças próprias dos colonos brasileiros, dos donos de engenho, auxiliados pelos comerciantes do Recife, de Olinda, de São Luís, que não viam com bons olhos essa cobrança dos impostos que a Holanda passou a fazer depois que Maurício de Nassau sai do governo holandês aqui. Mas essa insurreição pernambucana, Aham. poderia considerar que ela foi uma guerra civil? Não foi porque ela não lutou, não foi portugueses contra portugueses. Foram os portugueses contra o governo holandês. Entendi. O espaço de tempo que os holandeses ficaram aqui no Brasil foi muito curto. Não deu para eles trazerem tantos colônios, repartirem a terra e colocassem, por exemplo, os donos de engenho holandeses. Os donos de engenho eram portugueses que receberam a terra muito antes disso. Lembram? Em forma de capitania e sesmarias. Nesse período, ela lutava para se reestruturar como país independente. Portugal estava muito preocupado com a sua questão própria, e aí acaba que os pernambucanos, de certa forma, e auxiliados por outras capitanias, fazem a insurreição sozinhos. A guerra pela expulsão dos holandeses foi liderada pelos donos de engenho e durou quase uma década. Não foi fácil não, tá? Isso culminou com a saída dos holandeses do Brasil. Isso ocorre no ano de 1654, em meados do século XVII. Após um cerco marítimo, os flamengos retiraram-se de Pernambuco. Levaram, porém, mudas de cana e técnicas de produção de açúcar para as Antilhas e também para a região do Suriname, onde eles vão fundar outras colônias e vão passar a produzir o açúcar que vai concorrer com o açúcar brasileiro. Mais tarde, eles vão desenvolver uma outra técnica que vai ser a produção do açúcar de beterraba. Tá bom? Vocês sabiam que beterraba dá açúcar? Sério? Sério? Não sabia. Bota aí no Google aí, cara. Escreve aí, açúcar de beterraba. Ela não é tão doce quanto o açúcar. Parece açúcar mascavo, né? Parece. É até mais cara, porque a produção dela é mais cara, né? Não, eu falei açúcar mascavo. Eu sei que você falou do mascavo, mas ela também é um açúcar mais caro. Ela é um açúcar mais escuro, até porque Um quilo custa R$79. Hoje é uma iguaria, né? Mas ela não é tão saborosa quanto o açúcar de cana, não. Imagine. Eu já tive a oportunidade de provar. Ela é mais usada pra quê? Para adoçar. Mesma coisa. Putz. Só que as pessoas consideram ela mais saudável. Professor, se eu não me engano, a maior parte da beterraba é constituída por açúcar. Todas no caso, são chamados de... Como é que é o nome que se dá a esse tipo de raiz? Feculentas, né? Todos esses cereais, cara, esses feculentos, eles geram açúcar. Inclusive, se você fizer a destilação, todos eles geram álcool. Por isso que dá para tirar bebida. Você sabe qual é a bebida que é tirada da beterraba, muito famosa? Não. Não sabe? Pois vai saber agora. A bebida dos piratas. Qual era a bebida dos piratas? O rum. O rum é feito da beterraba. Morria sem saber. E qual é a bebida que é feita da cana? Tem muitas. Álcool, por exemplo. Eu sei, mas qual é a bebida principal? Cachaça. É o vinho. A cachaça. É o vinho. A cachaça, o vinho é da falei uva, errado. pô. Vinho é uva. Eu confundi É errado, uva. Eu confundi. Agora que vocês estão nessa brincadeira de bebida, e uísque é feito de quê? Não faço ideia.
Menor Você ideia. que tem água. Amendoim. E a Amendoim. vodka é feito de quê? Álcool puro. Não, álcool puro não coloca álcool nessa bebida não, meu filho. Ela mesmo Eu gera tô álcool, brincando, eu tô brincando. tá? O vinho é o álcool do própria uva. É feito da casca da laranja, a vodka. Eu falo o que é sa- feito de álcool puro porque ela é O quase. saquê do Japão, É arroz. arroz. E os índios do Brasil também desenvolveram uma bebida. O cauim. Você sabe de que era feito? Não. Não. Tronco de Eles árvore. desenvolveram. Pesquisa aí pra mim. Vê aí no Google aí. Bebida, o cauim é feito de quê? Bebida dos índios brasileiros. Vocês vão achar engraçado. Com K, com C. Cauim com M, K com C. C-A-C. É... Feito de mandioca, ó. De mandioca. Mandioca ou milho? Também podia ser feito de milho, mas era feito de mandioca. Mas é milho branco, tá? Não é milho amarelo, não. Era milho branco de canjiquinha. Tá? Estão aprendendo coisa pra caramba, hein? Vocês são inteligentes, hein? Levaram, porém, mudas e saíram daqui, né? Permitiu que eles fossem para as Antilhas. Antilhas é uma região da América Central, onde eles se fixaram em algumas ilhas e fizeram um empreendimento, né, rentável de açúcar, passando a exercer pesada concorrência internacional ao açúcar brasileiro, que perdeu o mercado no fim do século XVII, como eu falei com vocês. Por isso que a coroa portuguesa, no século XVIII, vai intensificar a busca por metais preciosos. Era uma tentativa de encontrar um novo produto que pudesse garantir que a colônia continuaria gerando riqueza, já que o açúcar tinha caído muito por conta da concorrência, né? Não ia saber que o uísque é feito de amendoim. O uísque é de amendoim. O declínio do comércio do açúcar brasileiro gerou uma grave crise econômica em Portugal e o empobrecimento dos senhores de engenho, principalmente do Nordeste brasileiro. E aí você vai ter, e isso é uma coisa muito interessante da gente estudar, vamos lá, o Brasil é descoberto em 1500, tem toda a sua estruturação de administração colonial no século XVI. No século XVII é o século do crescimento do açúcar, só que no meio do século XVII você tem um período da União Ibérica que atrapalha em muito a produção de açúcar e a riqueza gerada. Mesmo vindo uma colônia holandesa para cá, fixando-se no Nordeste e gerando economia para os senhores de engenho, o açúcar prospera durante um tempo, mas depois fraqueja de novo por conta da concorrência com os próprios açúcar produzidos pelos holandeses em outro local. E aí você começa um processo de empobrecimento da região Nordeste. Mais tarde, no século XVIII, quando é encontrado ouro na região sudeste do Brasil, na região das Minas Gerais, aí você vai ter um grande crescimento da parte sudeste em detrimento da parte nordeste e uma grande migração principalmente de mão de obra, enquanto que o Nordeste brasileiro, durante esse período inicial da colônia, nos 2 primeiros séculos, era o foco principal dos escravos, eram os principais compradores de escravos, já no século XVIII e XIX vai ser o Sudeste que vai comprar escravos. Por quê? Porque a economia migra. Vem aqui para Minas Gerais, ciclo do ouro, e também tem início o ciclo do café, quando o Brasil se torna independente, se torna um império. E aí muitos escravos vão trabalhar nas lavouras de café. Então, hoje você pode perceber que a região mais rica do Brasil foi justamente aquela que passou a se desenvolver do século XVIII para cá, né? Com o ciclo do ouro, o café, e depois entra na República, tem um ensaio da industrialização, mas aí você já tinha uma grande concentração de pessoas e renda nessa região, e até hoje o Sudeste brasileiro concentra a maior produção de riquezas do Brasil. É a região mais rica, por conta desses processos econômicos durante a nossa história. Tudo bem? Entenderam Mas, isso? professor, Pode falar. se a Sudeste é mais rica, por que a Sul é a mais arrumada, digamos assim? Você está falando de renda per capita, de repente? É porque eu vejo, tipo assim, o Sudeste ele é cheio de pichação, cheio de lugar pobre, e o Sul é o que menos deixa pobreza quando eu viajo. Assim. Ele é mais desenvolvido. Mas isso tem uma relação direta com o processo de urbanização do Sul.
o Sul ele é urbanizado já no século XIX e século XX, principalmente por imigrantes. E aí você não tem, por exemplo, grandes polos econômicos no sul do Brasil que atraiu um contingente de pessoas, como no caso do Sudeste com a industrialização, no século XX, que veio muita gente do Brasil inteiro para o Sudeste. E isso fez com que as cidades do Sudeste inchassem e tivesse um monte de regiões que são chamados bolsões de miséria, causado pelo êxodo rural já na metade do século XX, tá? Não eram assim as cidades do Sudeste. Elas se tornaram após o êxodo rural. As pessoas saem do campo, o campo começa um processo de mecanização, as pessoas não tinham mais trabalho no campo, vêm para a cidade trabalhar na indústria e no comércio, não encontram emprego e acabam fazendo o quê? Se fixando às margens da cidade, nas regiões sem nenhuma infraestrutura, sem nenhum saneamento. O governo não dá esse apoio, vão montar então bairros clandestinos. No Rio de Janeiro, por exemplo, são as favelas, em São Paulo as comunidades, e aí você tem esse inchaço da região sudeste, porque era uma região rica, e toda vez que você tem uma região rica, você atrai pessoas. Já o sul do Brasil nunca atraiu tantas cidades, nunca cresceram tanto. Agora, não pensem vocês que as cidades principais do sul não têm miséria, tem também, tá? Porto Alegre tem, Florianópolis tem, Curitiba tem, entendeu? Não é tão visível como São Paulo e Rio de Janeiro. Mas, em contrapartida, São Paulo e Rio de Janeiro são cidades muito mais ricas. É que tem muito mais gente. Então, a renda per capita acaba sendo menor. Entendeu? Tudo tem a ver com a economia que foi desenvolvida ao longo da história. Se você estudar história, você vai entender economia e vai entender como que o nosso país se desenvolveu e por que uma região é como é e não é como é outra. Desde da construção de Brasília, na década de 1960, que a capital sai do Rio de Janeiro e vai para Brasília, um dos objetivos da construção de Brasília era a integração do Brasil. Ao invés do Brasil ser só o Sudeste, como era até a década de 60, a riqueza concentrada, a ideia de levar a capital para o centro do país e dessa forma administrar melhor seria uma forma de desenvolver outras regiões. Isso, de certa forma, funcionou. Desde 1960 para cá, as outras regiões cresceram muito. O Sudeste também acabou crescendo, mas parou de atrair pessoas, porque as outras regiões passaram a crescer também. O êxodo hoje para o Nordeste, para o Sudeste, é muito menor. Só para você ter uma ideia, gente, São Paulo é a segunda maior cidade das Américas. Só perde para a cidade do México. A região metropolitana de São Paulo tem 17 milhões de pessoas. A cidade do México, a região metropolitana, tem 22 milhões. São Paulo é maior que Nova York, gente. Vocês sabiam disso? Não sabia. Tem mais gente que Sabia. Realmente. Imaginaria, mas, caraca, parando pra pensar assim. Imagina uma cidade com 17 milhões. A nossa Rio das Ostras tem 120 mil. Entendeu? Se você pegar toda a região metropolitana de São Paulo, que é São Paulo, São Caetano, Santo André, São Bernardo do Campo e outras cidades que ficam em torno de São Paulo, a região metropolitana chega a 17 milhões de pessoas vivendo numa única área urbana. É uma megalópole. Em geografia, a gente dá esse conceito para essas cidades gigantes. É uma das maiores cidades do mundo. E não é à toa, com muita concentração, por isso que é o nosso epicentro da Covid. Né? Acaba que lá é que está tendo o surto mais forte da Covid-19. É justamente na cidade de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo. Né? Bom, aí você tem uma batalha muito famosa que entrou para a história, né, que foi a Batalha dos Guararapes, justamente dessa insurreição pernambucana, aonde ocorreu entre portugueses e holandeses. Né? Conclusão: a ocupação holandesa no Nordeste brasileiro é vista como um passado que não deveria ter sido encerrado pela Reconquista de 1645 e 1654, pois a política holandesa teria formado um Brasil mais forte economicamente e, desde o seu início, urbano. Isso é verdade, né? Principalmente com Maurício de Nassau,
a Holanda tinha uma proposta de colonização muito diferente da proposta portuguesa. Seria uma proposta mais voltada para o desenvolvimento urbano e, consequentemente, faria com que outras economias surgissem muito antes do que passaram a surgir. O Brasil, visto por Portugal, era um Brasil praticamente agrário, né? Era o famoso plantation, né? Era o latifúndio, a mão de obra escrava e a monocultura. Então, esse projeto português era um projeto mais arcaico para manter o Brasil apenas como uma forma de produzir riqueza para Portugal. A Holanda já tinha um projeto que era desenvolvimento de uma economia local. É verdade. Se o Brasil fosse colonizado pela Holanda, teria uma economia diferente. Não sei se seria melhor, tá, gente? Porque o Suriname não é melhor. Então, eu quero deixar claro para vocês que é difícil a gente, na história, dizer o que seria. História não trabalha com o se. História trabalha com o que aconteceu. O que aconteceu é que a gente teve uma pequena experiência com a Holanda, mas acabou não tendo, porque eles foram expulsos do Brasil. Essa visão é superficial. Para negá-la, bastaria observar o desenvolvimento das colônias holandesas na Antilha, por exemplo, que atualmente estão tanto no terceiro mundo quanto no Brasil. Então, aquilo que eu acabei de dizer. Compreenderam? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Professor, Oi. minha internet caiu. O senhor pode voltar, por favor? Eu vou Ela voltar. caiu quando o senhor estava falando que São Paulo é o maior epicentro da Covid. Da Covid. Não, aí depois eu só continuei falando isso aqui, ó. A ocupação holandesa no Nordeste brasileiro é vista como um passado que não deveria ter sido encerrado pela Reconquista, pois a política holandesa teria formado o Brasil mais forte economicamente. Isso não é totalmente verdade, porque se assim fosse, as outras colônias holandesas na América... O simulado vai ser semana que vem, tá? Dia 30 é que dia? Não sei. Vou olhar aqui rapidinho. Dia 30 é terça. Vai ser terça-feira, dia 30. Tá bom? O simulado vai ser terça-feira, dia 30. Deixa eu botar aqui. A política holandesa restringia muito mais as possibilidades econômicas no Nordeste do que a portuguesa, bem como limitava o plano social. Com a crise entre brancos e judeus, negros e índios, assim, durante os 24 anos de dominação, foi criada uma grande segregação religiosa racial no Nordeste brasileiro durante o período que os holandeses ficaram aqui. Alguns pontos positivos a gente pode ressaltar dessa presença holandesa no Brasil, né? Principalmente durante o período do governo do Maurício de Nassau, que acabou sendo mais famoso. O desenvolvimento do Recife, a urbanização do Recife é colocado como sendo uma grande herança que os holandeses acabaram deixando no Nordeste brasileiro. Trabalhou para impedir o poder dos senhores de engenho, das oligarquias agrárias, incentivando assim a transformação da cidade pernambucana de agrária para urbana. Houve muitos esforços de melhoria para a população local, né, que viu em Nassau um governante que ajudou com suas políticas de combate à fome, à monocultura e da higiene e saneamento básico. Isso é verdade, bem mais do que Portugal. Maurício de Nassau ele não via o Brasil apenas produzindo uma única riqueza, como o caso da cana. Ele se empenhou em tentar desenvolver outras formas de riqueza, como a produção de bebidas, outros tipos de alimento, né, as drogas do sertão, e seria uma maneira de você conseguir fazer com que as cidades do Nordeste brasileiro tivessem uma economia que não dependesse tanto de apenas um produto, no caso a cana. Outra coisa que aconteceu também de interessante nesse período foi a comunidade judaica na América. Até os nossos dias, cito orgulhosamente os tempos de colônia em Pernambuco, né, onde desfrutava de liberdade religiosa impensável na época para os padrões europeus e católicos. Os judeus eram muito perseguidos pelos católicos na Europa inteira. E durante esse período eles tiveram liberdade de culto, principalmente no Recife, né, em Pernambuco. Até hoje tem uma comunidade judaica considerável em Pernambuco, tá, gente? Professor, por que existe tanta gente antissemita assim?
Rapaz, uma boa pergunta, tá? De você fazer. Mas é principalmente por conta da história desse povo, né? Esse povo tem uma história muito extensa e estiveram envolvidos por conta da religião ser... Só para você ter uma ideia, o judaísmo, que é a religião desse povo, ela é mãe de duas gigantescas religiões, que é o cristianismo e o islamismo. Então, tanto cristãos quanto islâmicos acabam vendo os judeus, alguns como os pais, fundadores de um pensamento religioso monoteísta, e outros, ao longo da história, acabam acusando os judeus de se apropriar e se privilegiar por conta dessa posição religiosa e acabam se tornando líderes econômicos, porque, na verdade, os judeus, em grandes momentos da história, adquiriram riquezas em outros países e eles não se incorporam ao país que eles moram. Ainda que eles morassem em qualquer país europeu, eles continuavam tendo uma postura de nação dentro de um outro território. Entendi. Isso nunca ficou muito bem visto pelos países, né? O simulado, Natan, vai ser na plataforma do curso Sim. Você pode ver que quando você abre a sua planilha de cursos, quando você entra na plataforma, tem o nome de todos os cursos e tem um que é simulados. Se você clicar ali, tem 2 que a gente já fez e deve estar aberto para você fazer, porque você não fez ainda. A gente vai fazer no dia 30 o 3º simulado. Ele é feito de 2 da tarde às 5 da tarde, normalmente, quando é dia de semana, no último dia do mês, e conta ponto na plataforma. São 40 questões que você vai ter que fazer, tá, Natan? Deixa eu voltar aqui, que eu não terminei de falar aqui. Cadê? Algum erro do governo holandês que acabou por gerar revolta da perda de Pernambuco, né? Foi o de não ter incentivado mais os holandeses a acessar a terra, né? Como eu falei com vocês, quem continuou donos dos engenhos foram os portugueses. Talvez esse tenha sido o erro dos holandeses. Deixa eu continuar mais uma aqui. Foi urbana, burguesa, a colonização holandesa, muito diferente da colonização portuguesa, que era basicamente rural, né? Não podemos afirmar se uma ou outra seria melhor para o futuro desenvolvimento do país, pois só podemos observar o produto de uma delas, né? Que foi o caso da de Portugal. Sendo, portanto, superficial fazer paralelismos, ou seja, comparar uma colonização com outra. Por que o texto está explicando tanto isso? Porque eu já ouvi, por exemplo, muitos alunos e até professores acreditando que se o Brasil fosse colonizado pela Espanha, pela Inglaterra, pela França, pela Holanda, seria melhor do que é hoje. Ninguém pode saber se isso é verdade, né? Você vai dizer assim para mim, mas os Estados Unidos foi colonizado pela Inglaterra. Os Estados Unidos têm uma história totalmente deles. Se eles continuassem sendo colônia da Inglaterra, eles não seriam o que são hoje. Eles fizeram uma independência, eles fizeram uma revolução. Os Estados Unidos foi o primeiro país do mundo a adotar as medidas dos iluministas. Consequentemente, foram os primeiros países do mundo com uma visão de economia liberal. E assim eles cresceram economicamente. Então, existem outros fatores que vão muito além do processo de colonização que fizeram os Estados Unidos ser o que eles são hoje em termos de economia. Então, se o Brasil fosse colonizado pela Inglaterra e não houvesse, por exemplo, uma independência aqui, legítima, implantação de ideias com visão progressista na economia, jamais o Brasil não seria igual aos Estados Unidos, entenderam? Daniel, Pode falar. além de que quase todos os países da África foram colônias da Europa, não? De vários países europeus, né? No caso, o Congo da Bélgica, a África do Sul da Inglaterra, Marrocos, Camarões, tudo da França. A Inglaterra colonizou o Egito, por exemplo, e nem por isso fizeram com que essas nações enriquecessem. Pelo contrário, tiraram tantas riquezas no século XIX desses países que deixaram esses países à miséria. A pobreza e a miséria africana do século XX e XXI é resultado de uma extensa exploração por parte dos países europeus. Não pensem vocês
que a pobreza africana é causada por eles mesmos, não. Pelo contrário, foi causado pela extensa exploração que ocorreu no território africano durante o século XIX e metade do século XX. Os países africanos fizeram suas independências depois da Segunda Guerra Mundial, de 1945 para cá. Entenderam? Já o Brasil ficou independente lá na primeira metade do século XIX, 1822. Então, em termos de período de nação independente, o Brasil é bem mais antigo que os países que acabaram se constituindo na África pós-Segunda Guerra Mundial. O Brasil até teve sorte. Eu acho também. Nós somos um país muito rico, muito próspero, muito bonito, né? Se a gente se comparar com os outros da América do Sul, a gente tá até que bem, né? Sim, somos o mais rico da América do Sul. O Brasil é o país mais rico da América Latina. O Brasil só não tem uma economia mais forte do que Estados Unidos e Canadá. O problema do Brasil não é riqueza. O problema do Brasil é distribuição de renda. A gente é um país rico, mas essa riqueza fica na mão de pouca gente. Muito dinheiro na mão de pouca pessoa. Esse que é o grande problema do nosso país. Nós temos uma das piores distribuições de renda do mundo. E se estudar a história, a gente vai aprendendo cada vez mais. Gente, eu tenho que parar por hoje. Obrigado. Espero que vocês tenham aprendido sobre a presença dos holandeses no Brasil. Essa aula vai ficar gravada. A gente está subindo. Se você gostou, bate palminha aí pro professor aí. Bota aí as palminhas que eu quero ver aí. Dá o like, se inscrever no canal. Dá um like aí, se inscreve no Ativa o canal, sininho. entendeu? Aciona o sininho aí, porque, pô, cara, nós estamos aí só para vocês. E o curso somatório está cada vez melhor. A gente está criando novidades. Eu estou com uma ideia aqui de criar um personagem interessante que não tem em nenhum outro curso. É o coaching educacional. Em breve vocês vão ver o que é essa ideia do coaching educacional. Fiquem com Deus. E até semana que vem. Valeu. Até, professor. Vocês gostariam de uma pessoa que ajudasse vocês a estudar e visse tudo que vocês estão estudando? Que entrasse com vocês em um momento na sala e dissesse assim, fulano, olha lá na plataforma, e você não fez isso, fez aquilo, vamos fazer agora, vem cá, você tá comigo, faz aqui. Será que seria bom para você se você tivesse alguém que te ajudasse, que te cobrasse, que te incentivasse? O que você me diz? Fala. Seria bom, pô. Seria bom. Essa é a minha ideia. Coaching educacional. Adeus. Aí sim. Valeu.